auditório está lotado, muita gente perdeu aqui o sorteio, perderam café, caneca, um tanto de brinde, mas ainda vai ter sorteio. Tá todo mundo acordado? Tô sentindo o pessoal meio depois do almoço assim, ó. Dando aquela cochiladinha no ombro do amigo. Dá uma levantada aí, gente. Bora, todo mundo. Levanta, 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 dá aquela espreguiçada. DJ, põe a música, aquela lá, pro pessoal dar uma agitada. Levanta, gente. Bora. É isso. Olha pro amigo do lado, manda ele acordar. Dá aquela chacoalhada no corpo. Já sei, já sei. DJ, dá uma segurada aí. Teve muita gente que não levantou. Tá dormindo. Então vamos sentar. 30 segundos, rapidinho. Pode sentar todo mundo. Vocês já foram em estádio de futebol? Quem já foi, levanta a mão. Eu também já. Eu gosto. Poucas pessoas. Os que não foram, quem já foi, vamos ensinar. Tem aquela ola, não tem? Na hora que o time tá ganhando. Todo mundo. Então nós vamos começar daqui pra frente pra todo mundo acordar. E os que não levantaram, que eu vi ali naquela meiuca ali, ó. Nós vamos negociar daqui a pouco. Sei lá. A gente vai dar uma chacoalhada em vocês. Bora lá. Música de aola. Não, troca a música, DJ. Essa não é boa, não. Isso. Boa. Vai. Vão levantar, hein, gente? Tem que levantar. Não é só a mãozinha, não. Os dois lados. Todo mundo junto. 1, 2, 3, vai! Pode ser melhor. De novo. Agora, no final, na hora que chegar lá nas últimas fileiras, vocês vão gritar EX. De com, Econ, EX. Beleza? Todo mundo faz. EX. Vocês me ouviram? Eu posso contar com vocês? Então, vou até subir para eu poder enxergar. Quem não levantar, vai ver. Se ganhar prêmio, não vou entregar. A música de novo, DJ. 3, 2, 1, vai. EX. Show. Vamos mais uma, só para finalizar, que vão tocar o pau. Pode ser melhor. Agora é com vocês, hein? 3, 2, 1. EX! Beleza, agora acordaram. Agora sim. Agora a gente continua, porque tava todo mundo dormindo, viu, Rafa? Viu, Ti? Tava todo mundo aqui, eu vi 3 cochilando. Tô brincando, gente. Bom, vamos lá. Olha só. Em pleno, a gente vai falar agora de era digital, muito digital, inteligência artificial. Tá todo mundo, as pessoas estão sendo substituídas, né, por robôs e tudo mais. Então, a era conversacional e inteligência artificial e os impactos disso no e-commerce, tá? Em pleno 2023, ano do ChatGPT, né? Todo mundo aqui já está usando. Muita gente, ninguém escreve mais texto. O Tiago escreveu com o ChatGPT isso daqui, viu? Eu fiz o confere. O tio usou o ChatGPT. Bom, e é claro que se não tivesse isso daqui no nosso painel, a gente estaria muito atrasado, não é mesmo? Então, vamos lá. E de que forma que a gente vai falar da inteligência artificial? Se a não aplicação no ambiente conversacional... Gente, vamos falar sério. Eu sou a pessoa... Eu sempre falei isso, eu estudei com o Tiago. Eu sou super desligada para a tecnologia. Eu e a tecnologia, a gente anda assim meio atravancada. Mas aqui é coisa de gente que entende do assunto. É só gente que sabe do que está falando que a gente trouxe para vocês. Não é à toa que o ConEcon EX 2023 é um dos maiores eventos que trata do e-commerce. Então, para isso, para a gente falar nesse painel agora, eu vou trazer 2 pessoas de peso para discutir esse tema. O primeiro, Ronald Bragarbic, ele que é Regional Latam Director da CM.com. Com mais de 20 anos de experiência no mercado tecnológico, Ronald assume como Regional Latam Director da CM.com no Brasil, empresa global de comércio conversacional
que oferece soluções de atendimento personalizado a clientes a partir de canais de mensagens. O executivo já passou por empresas como Infobip, Aivo, Teleopt, GVT, DDDcom, Itaú e Teleperformance Brasil. E para falar com ele também, uma salva de palmas. Bruno Vilarino, diretor de operações de Customer Experience da AUX. Ele é professor, palestrante, especialista em atendimento ao cliente e vendas. São mais de 15 anos de experiência com grandes operações em mídias digitais. Atuou consecutivamente em empresas como Unilever, Boticário, Magazine, Tokstok, Banco do Brasil, dentre tantas outras empresas que ele já teve passagem também. Seja bem-vindo, Bruno. E o Rafael Isolete de Oliveira, sócio fundador da Link2You. Ele é responsável por parcerias na empresa, mantém presente o objetivo de escalar a digitalização das empresas através de integração e automação de processos manuais. Seja bem-vindo, Rafael. E para poder mediar esse painel aqui com esses 3 feras, eu chamo também o Rafael Bastos para poder fazer aqui com vocês. Só para a gente entender um pouquinho aqui, quem aqui é seller? Quem que vende no e-commerce? Quem é profissional que atende de alguma forma a cadeia de marketing digital de e-commerce? Vocês passaram medo, né? No começo desse ano, quando começaram a falar de inteligência artificial, de chat GPT, que ia rolar muita coisa que substituiria o trabalho humano, com certeza muitas pessoas sentiram um pouco de receio por não entender muito bem até que ponto que isso ia. Eu, sinceramente, não sei até que ponto vai, mas realmente é uma ferramenta que, se você souber utilizar, ela vai te dar resultados fantásticos. E se você não souber utilizar, provavelmente aí sim você vai perder um bom espaço no mercado. E, falando em inteligência artificial, a gente entra muito no ponto de a era conversacional, né? Isso não é novidade para ninguém, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. A gente falou muito sobre isso hoje, que é a questão de saber conversar com o cliente. Então, na nossa primeira palestra sobre a Quindice Berenice, foi falado sobre ouvir o cliente, entender o que o cliente queria, buscar o que o cliente queria, para, de fato, conseguir criar uma estratégia para impactar ele. Depois vieram o pessoal e começou a falar sobre relacionamento, de como tratar esse cliente, como falar com ele no momento certo, entregar o conteúdo certo, e aí sim começar a ter mais rentabilidade com esse cliente. O Alê também fala um pouco sobre isso. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, falou sobre relacionamento com o cliente, sobre conversar com o cliente. E é justamente isso que a gente vai falar aqui agora, é isso que a gente vai trazer aqui nesse painel. Então, a minha primeira pergunta para vocês é: como usar o comércio conversacional em seu e-commerce e como ele pode ajudar a alavancar as vendas? Então, como colocar isso de forma prática em jogo? Segura apertado. Estão me ouvindo? Então. Boa tarde a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado aqui a meus companheiros aqui, Bruno, Rafael. Bem, essa é uma pergunta não tão simples de responder, mas a primeira coisa que a gente vê hoje, e o que está sendo feito pelas empresas, principalmente empresas de e-commerce, eu acho que falta ainda, antes de qualquer coisa, desenhar uma jornada de como que você quer atender esse cliente. Então, beleza, você quer atender desse jeito, você quer atender com esses canais, então você desenhar essa jornada antes, saber onde seu cliente está, que uma outra coisa também que é bem importante, deixar bem claro que hoje é o seu cliente que escolhe o canal que ele quer falar com você. Até pouco tempo atrás, as empresas, de uma certa forma, obrigavam o seu cliente a atender ele de segunda a sexta, né?
dentro do horário comercial e por telefone e por e-mail. Hoje mudou completamente, principalmente após a pandemia. Então, hoje a gente tem diversos canais de atendimento, o seu cliente querendo ser atendido, às vezes, por mais de um canal, né? Então, não é uma situação tão simples. Em relação a ajudar a parte de vendas, né? Hoje vem sendo feito muito, e aí não tem como a gente fugir do assunto, usar mesmo o chatbot dentro desses canais conversacionais, e ele ajuda muito a não só a fazer a qualificação daquele lead, dependendo de onde ele está vindo, acaba entrando, por exemplo, no WhatsApp, você faz essa qualificação desse lead. Muitas vezes não precisa ter uma pessoa para fazer essa qualificação, o próprio chatbot faz, e você já entrega, às vezes, esse lead já qualificado para um vendedor, um ser humano, porque a gente sempre fala, né, você estava comentando agora de chatbot, chat GPT, que a gente vai discutir um pouco mais, mas o ser humano continua muito importante nessa cadeia. É importante que a empresa identifique em que momento ele entra na jogada, pegue a situação e atenda aquele cliente, numa derivação, numa transferência, ou numa qualificação já feita. É melhor jogar para uma pessoa, porque às vezes é uma venda de um ticket ou uma venda mais importante. Então, diante de tudo isso, você tem essas tecnologias, tem esses canais, mas você tem que ter essa jornada muito bem definida, né? Porque senão você vai, eu quero, que nem aconteceu até 4, 5 anos atrás, entrou a API do WhatsApp, as pessoas não sabiam muito bem como usar, acho que agora já deu uma evoluída e amadureceu muito o canal. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 60%, 70% das empresas já estão aí usando o canal e interagindo com seus clientes. E vem sendo feito muitos negócios dentro desse canal. Tem também o Instagram, que entrou recentemente. Tem uma parte também do Google sendo feita. Então, é tanto o canal, né, Rafael, que se a empresa ela não gerenciar isso muito bem e não ter uma tecnologia que gerencie isso, e você consiga ter a visão de onde que está seu cliente, de onde que ele começou, e muitas vezes ele começou num canal, migrou para outro, e você tem que saber isso, e ter o histórico disso tudo, você acaba perdendo aí alguma informação, e aí você não quer ser incomodado de novo com a mesma informação, né? Você já quer pegar essa jornada e que essa jornada seja feita até o final da melhor forma possível, né? Alô, alô. Complementando aqui, posso ir primeiro? Outro Rafa. Rafa, o que eu vejo hoje é assim, né? Do ponto de vista, falando de venda especificamente aqui, conversacional, estratégia conversacional, é o que, apoio na estratégia, o que venda sempre foi. Se a gente for pensar em venda, aqui quem trabalha com venda, já trabalhou com venda de alguma maneira, a gente sempre diz que o bom vendedor é o bom perguntador, né? Então, quando a gente vai pensar numa estratégia de apoio a e-commerce, com inteligência artificial ou não, mas com uma estratégia conversacional, uma grande ferramenta que a gente ganha é como fazer boas perguntas, é ser o bom perguntador. Então, a gente pensando em toda essa jornada do cliente, a tecnologia hoje de maneira fácil, acessível, para qualquer tamanho de empresa, é muito fácil que você construa uma estratégia de pergunta. Então, eu consigo, numa pré-venda, numa jornada de compra, fazer perguntas, por que ele está procurando aquilo, quando a pessoa compra aquele determinado produto, por aí vai. Depois que ele comprou, eu consigo perguntar qual o valor que você vê nisso, por que você compra isso, por que você compra nessa época do ano, e por aí vai. Então, esse tipo de insumo, ele começa a leva para a mesa de decisão um ouvir o cliente muito importante. Isso de maneira fácil, porque antes você fazia isso em negócios tradicionais com um balconista, com um vendedor na loja. Hoje tem algumas ferramentas de monitoramento, mas é um tagueamento automático de determinada maneira, dá um ranking lá que a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Pensa que inteligência artificial em ferramentas conversacionais, num DM, num WhatsApp, ela pode em determinado momento fazer pergunta. E a resposta dessa pergunta vem para a estratégia, né? E do ponto de vista de venda, o que a gente faz bastante em ações hoje, também em empresas de todos os tamanhos, é assim, eu consigo oferecer para o cliente o que ele quer na hora que ele quer.
Então, desenhar uma jornadinha de, quando a pessoa vier no meu Instagram com palavras-chave do tipo quero, do tipo quanto custa, que legal, amei, você automatizar uma mensagem para aquela pessoa, dando algum benefício para ela, um cupom, desconto, algum mix de produto dentro daquilo ali. Você transforma ela no pior cenário se ela não comprar, já num lead qualificado, então eu já consigo, em troca daquele cupom ou alguma coisa nesse sentido, eu já consigo o celular daquela pessoa, eu já consigo o e-mail daquela pessoa eventualmente, então eu já consigo entrar com ela numa estratégia futura de CRM. Acho que eu soltei. Eu já consigo entrar com ela numa estratégia de CRM, ela já agregou valor para mim, só por ter dito a palavra quero, amei, adoro no Instagram. E no limite, isso pode vir para uma estratégia de um vendedor ou automatizado, ou um vendedor dentro da sua loja, ou um vendedor ali na sua estrutura de e-commerce no WhatsApp. Então, hoje, quando a gente pensa às vezes, inteligência artificial, é muito, nossa, vai fazer tudo sozinho, não. E às vezes, numa estratégia simples, de uma palavra-chave, eu dou um comportamento para ele, faço boa pergunta, ofereço um cupom, ele virou um lead, eu faço uma venda. Isso a gente consegue ver hoje em operações gigantescas, com muita verba para investir, e operações simples, operações que estão iniciando e já colhendo bons frutos com estratégias nesse sentido, sabe? Perfeito. Oi? Oi? Mantenha apertado aí. Pronto. Ó. Desculpa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu queria complementar, principalmente o último ponto que o Bruno tocou, que é a questão do tamanho e da estrutura do e-commerce que a gente está conversando hoje, né? Eu acho que aqui o público é diverso, a gente conversou com algumas pessoas até no início do evento, e a gente enxerga que tem e-commerce aqui começando, e-commerce já mais maduro, e-commerce que já tem bastante tempo de estrada e tamanhos e diversos faturamentos e diversos segmentos, né? E, na minha visão, cada e-commerce, cada empresa, ela tem uma maturidade para aplicar ou não um tipo de inteligência artificial, mas ela também tem um desafio que é a escala, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de automação de algum tipo de processo, e a inteligência ela vem para automatizar algum desses processos, basicamente a gente quer ganhar escala, a gente quer crescer o e-commerce, a gente quer crescer a empresa, sem necessariamente crescer também time, crescer novos fluxos e coisas nesse sentido. E eu acho que vale também uma discussão que é em qual momento a gente deveria ou não aplicar algum tipo de inteligência artificial no nosso e-commerce para vender mais ou para conversar melhor com o nosso cliente, né? Será que se a gente não automatizar um status de pedido via WhatsApp, igual o Ronald comentou no início, a gente já não está tratando algum tipo de dor que já exista muito forte no e-commerce de vocês? Às vezes vocês podem ter já uma central abarrotada, ou que vai abarrotar amanhã, porque vocês estão crescendo o pedido e porque vocês têm um consumidor ali ávido por saber quando vai chegar o pedido deles. Eles querem saber o status do pedido, né? Então, a gente pode, de alguma forma, não só com inteligência artificial, mas com processo e com automação, tratar algumas dores mais incipientes aqui e de momento, né? E falando em vendas, eu acho que é muito importante também a gente começar a relacionar com o nosso consumidor a questão que foi já comentada aqui também, de carrinho abandonado, de gosto desse consumidor, enfim. A inteligência artificial ela vai caminhar para mostrar isso muito mais fácil e muito mais prático para a gente, mas existem mecanismos e formas de a gente já ter essa informação hoje com mais facilidade e usar dos canais que o Ronald comentou. Eu acho que, sobretudo, hoje o consumidor ele ainda procura por telefone e coisas nesse sentido, mas todo mundo está no WhatsApp. Todo mundo aqui recebe um cupom de desconto no WhatsApp, todo mundo negocia com algum vendedor no WhatsApp, interage eventualmente com o chatbot, às vezes a gente nem sabe que está interagindo com o chatbot dentro do WhatsApp. Então, na minha visão, a gente precisa entender, cada um de nós aqui, qual que é o momento do nosso e-commerce, da nossa empresa, e procurar a melhor solução para automatizar e enxergar algum tipo de processo, seja inteligência artificial ou alguma outra maneira ali. Tá bom, turma? Só Oi, agora sim.
E é engraçado que muitas vezes você está falando com um chatbot que ele não tem inteligência artificial. É um chatbot que a gente chama de scripted, é um chatbot só de perguntas e respostas, onde tem essas perguntas e respostas já desenhadas e armazenadas numa base de dados, onde ele mesmo já resolve. Então, assim, a gente está falando, né, tem essa frenésia, o chat GPT, bababá, mas a gente não sabe até onde que isso aí vai chegar. A gente sabe só um pouquinho agora, então já resolveria toda essa situação também, né? E eu vejo também que é algo que, na verdade, acontece em várias outras frentes, não só na parte conversacional, mas é fazer o arroz com feijão muito bem feito, né? Fazer o simples. Então, se você tem lá um WhatsApp Business que te permite criar umas respostas automáticas para poder dar um caminho para o teu comprador, é um caminho. Se você consegue fazer isso de alguma forma no seu Instagram, também é um caminho, né? Então, a gente não está falando de coisas mirabolantes, de estratégias que precisam de muita grana, que eu vou ter que colocar uma equipe lá com várias pessoas para cuidar disso. Não, é o arroz com feijão muito bem feito. E aí, com a evolução da tecnologia, as novas soluções de IA e os sistemas que surgem o tempo todo, como fazer com que todas essas soluções se conversem, né? Então, conversem entre si e não fiquem dispersas em diversas camadas. E o que eu quero dizer com isso? Acho que o Ale falou na palestra dele, às vezes você vai pegando tanta ferramenta, depois você nem lembra para que era aquela ferramenta, mas às vezes você está pagando, está debitando o teu cartão, você não entende muito bem o porquê daquilo, mas também tem medo de cancelar, vai que dá problema do outro lado, né? E aí a gente parte para a era das integrações, né? A gente ouve falar muito de API, de webhook. Então, como que a gente consegue linkar tudo isso nos dias de hoje? Não, perfeito, Rafa. Como você comentou e foi comentado também nas palestras anteriores, né, hoje em dia as empresas, o e-commerce, ele tem adquirido e contratado muita ferramenta, né? E isso vai continuar acontecendo, gente. Ano que vem vocês vão conhecer algum outro tipo de solução que vai tratar alguma dor que vocês já tenham e que até o momento vocês não tenham alguma solução já tratando. Enfim, novas dores vão surgir e, consequentemente, novos sistemas vão surgir também, né? O mais importante, na minha visão, é a gente começar a centralizar isso para ter os dados do consumidor, os dados do cliente, seja em CRM ou outras camadas, depende também do tamanho e da estrutura de tudo, mas a integração vai ser parte fundamental, já é parte fundamental desse ambiente, né? É você começar a buscar os dados que trafegam num sistema logístico, num sistema financeiro, os dados do consumidor, o que ele tem de pedido, como eu posso estruturar uma timeline dentro da minha empresa, né? O que é uma timeline ali? É você ter um atendente, o atendente humano ele vai continuar existindo e sempre vai existir, mas esse atendente ele precisa saber também todos os gostos daquele consumidor quando ele está atendendo, né? Quais são os pedidos daquele consumidor? Por que ele entrou em contato comigo, né? Ele quer saber sobre o pedido A, B, C. Ele precisa saber sobre a questão financeira. Eu cobrei esse cara duplicado, esse consumidor de forma duplicada, enfim. Então, tudo isso precisa ser centralizado em algum local e essa informação estar disponível fácil para quem, e aqui puxando um pouquinho para o nosso tema, né? Para quem está conversando, né? O nosso tema é o conversacional. Então, quem está conversando, está interagindo com o consumidor, precisa ter essas informações centralizadas, porque senão você gera um desgaste no consumidor, você gera um retrabalho, você gera uma demanda muito alta, eventualmente, num time de back-office, ou para quem ainda está começando, o time de back-office, às vezes, é o próprio dono do e-commerce, né? Que precisa, em outras horas, ali, resolver todas as dores que foram geradas no dia. Então, centralizar todas essas informações, integrar isso é muito importante, né? A gente vê muita centralização em CRM, como eu comentei. Para quem já tem uma camada de ferramenta de conversacional, a integrar isso dentro também da ferramenta para poder apresentar, né, ao longo do atendimento do relacionamento com o consumidor. E esse é um caminho que sempre vai existir. Como eu iniciei aqui o comentário, todo ano vão surgir novas ferramentas e novas necessidades de integração aqui. Tá? Oi, agora sim. Você estava falando, eu estava lembrando de uma situação que eu acho que todo mundo já deve ter passado alguma vez, quando você precisa ir na farmácia. Aí você entra lá na farmácia, aí a pessoa te pergunta: você quer que eu imprima o cupom
de desconto para você, pode imprimir. Aí você olha lá, não tem nada naquele cupom que tem a ver com você. Então você acaba pegando esse cupom, o que você faz? Joga no lixo. Imagina se você tivesse, e existem várias formas, né, de identificar que é o Ronald que está entrando, o Ronald está lá, o Ronald é pai, tem filho, e aí na hora de imprimir, imprime já, sei lá, fralda, alguma coisa assim que você queira comprar. O que você ia fazer? Você ia pegar aquilo lá e você ia comprar alguma coisa. Então, assim, é um resumo da situação toda. Hoje, existe algumas ferramentas, e uma delas, o mercado chama de CDP, que é a plataforma de dados do cliente. Quando você tem esse CDP integrado a várias outras, um CRM, outras partes para resgatar e pegar alguma informação, você identifica que, por exemplo, o Rafael está lá no site, o Rafael já comprou aqui nesse site, ele é corredor, e eu só vou oferecer coisa para ele de corredor. Então, tênis de corredor, camisa de corredor. Então, você tem essa personalização da pessoa. Então, imagine o quanto que a empresa ganha, né? Já identificando e tendo uma jornada diferente para cada um. Porque hoje é em massa, né? É a mesma jornada para todo mundo, atende tudo. Você acerta alguma coisa, outras coisas você não acerta. Então, isso precisa ser melhor feito. Então, hoje, com essas APIs e essas novas tecnologias, você consegue identificar melhor quem é o seu cliente e fazer uma oferta, ou campanha, cupom, o que quer que seja, de acordo com a necessidade dele, com o perfil daquela pessoa, né? Alô? Foi. Bom, como eu tenho 2 feras de tecnologia aqui, eu vou tentar complementar de uma outra maneira, né? Quando a gente pensa essa jornada e tal, e às vezes a gente encontra muito cliente, muita gente, puxa, Bruno, é muita ferramenta, é muita coisa, é muita integração, é muito canal, falando de multicanalidade e tal. Eu fico até meio zonzo quando eu volto de um evento, né? Meus clientes falam muito isso. Se eu puder dar 2 dicas aqui, uma delas é tratar, do ponto de vista de conversação, cada canal com as suas particularidades, né? Então, com uma estratégia unificada de comunicação, de como a gente vai conversar, com tom de voz, como a gente vai fazer, mas utilizando as particularidades de cada canal. Eu até falei com algumas pessoas que foram lá no stand hoje, quase que assim, a gente fala que brand persona, tom de voz, vocês devem ter ouvido sobre isso aqui. E eu até brinco, mas tom de voz não é um só, né? Se você conversar comigo hoje aqui no evento, o Bruno vai ter um tom de voz. Se você falar comigo no bar mais tarde, o Bruno vai ter outro tom de voz. E se você falar comigo, talvez, jogando bola, no final de semana eu vou ter outro tom de voz. Então, a primeira sugestão que eu dou é criar, sim, a brand persona, a estratégia de conversação, como a gente vai fazer, os motivos que a gente vai conversar com o cliente, mas customizando, mas pensando em particularidades do canal, porque quando a gente fala canal aqui, a gente está falando talvez de um marketplace, eu estou falando do meu site, o meu e-commerce, eu estou falando do Instagram, eu estou falando do TikTok, dependendo da marca, a gente vai precisar estar em todos esses lugares, então a gente tem que ter uma estratégia única, mas com particularidades de cada canal. A gente precisa mapear isso, a gente precisa desenhar isso dessa maneira, então por vezes um ambiente mais informal, como um TikTok, um Instagram, como se fosse a nossa conversa de bar, e por vezes um ambiente mais formal, dependendo de onde eu estiver. Então, isso é para além da tecnologia, uma dica importante aqui. E do ponto de vista de integrar, eu falo muito para clientes meus, quando tiver muito difícil, do ponto de vista de tecnologia, integra o dado, integra a informação, espelha a informação. Então, vamos lá. Eu quero saber os principais motivos de reclamação do meu cliente. Espelha essa árvore de tags, esses motivos de reclamações, independentemente de por onde ele entrar, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no chat, por aí vai. Eu quero entender o porquê eles compram de mim, ou porquê eles não compram de mim, porque eles estão reclamando, ou reclamando do meu produto ou do meu serviço. Espelha essas categorizações. Então, se você estiver num caminho de começar as integrações, e isso às vezes demora um pouquinho mais, se você conseguir já provocar as ferramentas que você estiver, seja uma ferramenta de gestão de redes sociais, seja uma ferramenta de gestão de WhatsApp, de gestão de marketplace, se você já conseguir provocá-las para, no mínimo, espelhar os motivos de contato, espelhar os porquês o cliente está ali, você já, de certa maneira,
está praticando a multicanalidade. Você já é multicanal. O seu dado já é multicanal. E aí você já consegue resolver um problema a curto prazo e aí parte para projetos de integração e projetos de automatização disso. Isso costuma dar bastante certo. Show. E dentro desse contexto de conversacional, mais inteligência artificial, quais as tendências que você enxergam para os próximos anos? Para que nós, profissionais de e-commerce, precisamos nos preparar. Então, a gente sabe que isso, como não é algo novo, não é algo recente, né, algo que já está aí latente, provavelmente agora a gente vive uma época de maior adesão disso, mas e daqui para frente? O que a gente precisa olhar? Se a gente for olhar daqui 2 anos, que para o digital é muita coisa, né? O que a gente precisa se preparar? A gente fala um pouco sobre humanização, mas ao mesmo tempo automação, resposta rápida. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Não fui. Cara, é difícil falar de vir o que vem pela frente de algo que já é inovador. Alô? Que já é inovador, né? A gente está falando aqui de inteligência artificial, de conceitos de marketing conversacional, né? E conceitos já modernos. E a gente fala o que vem pela frente, né? E já... Será que está melhor? Só não Alô? botou. Nossa, cansa o dedo aqui. Então, assim, é complexo, né? A gente falar do que vem por aí. Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre integração, né? Eu sempre brinco assim de integra o dado, espelha o dado, por aí vai. Eu acho que a gente tem uma tendência forte, e fala-se muita coisa, mas uma tendência que eu não vejo outro caminho, que eu penso que vai acontecer, são super apps, né? Que a gente fala assim, hoje a gente tem muito canal e a experiência assim. É como se fosse você aprofundar mais experiências em um canal. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, hoje o WhatsApp, se a gente for falar assim, é um aplicativo de conversa. Então, o que eu vejo como tendência é que o WhatsApp seja um aplicativo de experiência de compra, de experiência. Lá eu vou ver, lá eu vou escolher, lá eu vou trocar, lá eu vou comprar. Tudo isso num lugar só, né? A gente vê já na China, são umas coisas bastante nesse sentido. Então, esse conceito de super apps, né? De você fazer mais coisas, mais experiências, prover mais experiências para o seu cliente, formas de contato com você dentro de um mesmo app. Então, eu vejo que a gente tem muito hoje aplicativo de conversação, né? Tem o DM, o Instagram, tem o Messenger, tem o Google, tem o WhatsApp, e eles estão caminhando para, eu quero que você faça mais coisas aqui dentro, eu não quero ser só conversação. E outro conceito que eu vejo muito forte é a questão do marketing preditivo, né? De você já tentar prever o que ele vai fazer. Então, quando a gente está falando aqui de uma estratégia, de novo, de oferecer para o cliente algo e atendê-lo quando ele vier, atender proativamente quando ele vier até você, eu acho que é um passo além no sentido de a gente já entende tanto o comportamento dele que eu falo com ele antes dele comprar. Né? Eu sei que, sei lá, no verão o Bruno vai para a praia com a família todo final de ano, então em outubro mais ou menos já ofereço o pacote para ele, para onde ele tende aí. Então essa questão do marketing preditivo, que no meu entendimento ele vem depois que você entende tão bem os KPIs e o comportamento do seu cliente, você vai nele antes dele vir até você, você oferece para ele antes dele comprar. Então eu sei a frequência que o rapaz compra cueca, que eu compro cerveja, e eu já ofereço um momento antes, né? Não no momento que ele quer, mas um momento antes dele, e isso naturalmente converge mais, e por aí vai, e a inteligência artificial atende a isso, a automação atende a isso. Então, acho que essas duas tendências não tem por onde correr, a gente precisa se preparar para elas. Eu queria até complementar um pouquinho o que o Bruno fala, mas eu queria olhar o outro ponto, né? A gente começou o papo falando muito de chat GPT, né? E esse tipo de inteligência, mas eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje mostra que ainda vai existir muita interação humana também. Além da parte da inteligência artificial, ainda vai existir sempre a decisão humana, a decisão estratégica humana, né? Chat GPT e essas soluções vão apoiar o humano, né? E até engraçado, antes, no começo, na apresentação, o chat GPT vai acabar com os nossos empregos ou coisas nesse sentido.
vai mudar, né? Como existia no passado o digitador, que ninguém, né, nossos pais fizeram curso de digitação, algo nesse sentido. Meu celular caiu aqui. Deve mudar, claro, o perfil dos nossos trabalhos, mas tudo isso, na minha visão, ainda vai continuar passando pelo humano, né? Vai continuar passando pelas decisões estratégicas e de como a gente vai montar o fluxo de negócio do nosso e-commerce, da nossa empresa, do nosso conversacional, né? Como a gente vai atingir esse consumidor. Eu enxergo muito mais apoiando do que, eventualmente, substituindo ou fazendo serviços que ainda dependa muito da nossa cabeça e da nossa estratégia humana aqui. Tá? Pronto, deu sorte aqui. Eu estava até pensando, né, eu tenho aqui acho que 4 pontos para colocar, né. Eu acho que essa parte da multicanalidade é uma realidade, mas a gente está falando da omnicanalidade também, mas a omnicanalidade, a diferença dela é que todos esses canais estão integrados entre si, que é diferente de ser só multicanal. Né? Então, a gente precisa ter essa omnicanalidade, todos os canais integrados entre si, onde você tem uma visão, onde você consegue identificar e já atuar, mas com todo aquele histórico. Né? Uma outra coisa também que eu comentei antes, essa parte da analítica, né, de dados analíticos, ainda são poucas as empresas que fazem, né, e tem isso em mãos para usar em prol, né, do seu cliente e tudo mais. Em relação ao ChatGPT, acho que é válido comentar um pouco. Nós aqui da CM, a gente tem hoje um laboratório na Holanda, onde a gente está tentando identificar, temos o ChatGPT, hoje ele ajuda nessa parte conversacional, mas o que mais que a gente pode fazer com ele, né? A gente conseguiu já integrar ele à nossa plataforma em 2 situações. Uma, na parte de chatbot, quem trabalha com chatbot, você precisa ficar criando aquelas intenções, né, das perguntas e respostas. Com o ChatGPT, ele já te ajuda a te colocar já uma visão e já colocar as intenções adequadas para você resolver. Uma outra coisa, você tem lá na visão de atendimento, às vezes uma janela aqui onde você tem um supervisor, alguém falando com você. O ChatGPT já te traz essas informações e consegue te ajudar numa resposta para o cliente. O que tem se falado bastante hoje é de ter essa parte de bot híbrido. Então, não é só o ChatGPT, só ele não faz nada. As pessoas falam, o ChatGPT ele faz café, cappuccino, faz tudo. Não. O ChatGPT ele é um complemento, mas você tem que ter outras partes na sua árvore de bot para complementar. Ele sozinho não faz nada. Ele tem um custo dele que não é barato. Não sei se todos vocês já usaram, mas cada vez que você usa o ChatGPT, você tem que pagar um valor dependendo da informação que você pede para eles. E tem a parte de latência também, de responder naquele tempo certo. Eu acho que são alguns pontos que eu acho que relevantes. Como ele acabou de comentar aqui, eu acho que 1 ano, 2 anos, muita coisa vai mudar. Então, a gente já está mudando, e cada semana, né, não é nem ano, cada semana já vem muita coisa mudando. Então, eu acho que, para o momento, é o que a gente tem aí. A gente está fazendo isso aqui ainda, usando essa nova tecnologia, mas eu acho que tem muito mais por vir. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Levanta a mão, que o microfone chega aí para vocês. Teremos 2 perguntas, tá? Estão me ouvindo? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu até anotei aqui alguns pontos, logo que a gente chegou aí. Eu conversei um pouquinho com o Ronald sobre o caso do Twilio, né, Ronald? De chat e tal. Eu vi aí que o Bruno falou sobre super apps, mas, assim, até uma dúvida que a gente tem, porque a gente trabalha implantando o sistema, ou trabalha estruturando pequenas empresas que querem entrar para o e-commerce. E a realidade, assim, é muito, muito lá embaixo. Você chega lá, o cara está na planilha ainda. Ele está com 2, 3 WhatsApps, com um atendente físico, né? E aí eu vejo, a gente desenvolveu uma experiência recentemente com um pequeno chatbot bem rústico, bem rudimentar, mas eu já vejo, assim, que todos os dados que são coletados ali naquele fluxo, eu não consigo mandar para lugar nenhum. Poderia ter um reaproveitamento. Então, assim, minha pergunta seria, assim, mais uma sugestão de vocês, no sentido da variedade de sistemas que a gente tem, ERP, plataformas de e-commerce, APIs hoje no mercado,
para o pequeno empresário, MEI mesmo, que está querendo entrar nessa área, que caminho que ele toma? Hoje eu chego, me deparo nessas empresas para poder implantar, e eu olho para tanto sistema, eu realmente não sei que caminho seguir, a gente fica com essa dúvida. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês aí, que dica que vocês poderiam dar para ajudar a gente aí. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho assim, quando começou, vamos falar um pouco do WhatsApp. O WhatsApp começou em 2018 e chegou com um pacote mínimo de mais de 100 mil conversações por mês. Tá? Hoje já está em um pacote mínimo de 1.000, dependendo da empresa, até menos. Então, hoje se consegue atender esse pequeno cliente. A diferença de você usar uma API do WhatsApp, de um WhatsApp que é o WhatsApp Business do meio, é que o do meio você não consegue prover nenhum tipo de integração dentro do canal, então nenhum chatbot, da forma legal, né? Não a forma pirata, né? Mas nenhum tipo de chatbot ou derivar depois desse chatbot para uma pessoa. Com a WhatsApp App você consegue fazer tudo isso. E você tem um histórico de tudo isso. Então você começa e implementa ele. A gente tem muitas perguntas na hora de implementar esse canal, porque as empresas, pequenas empresas no caso, estão usando esse que é gratuito, e a pessoa às vezes vai embora ou sai da empresa, então leva o histórico todo com ela. Aqui não, aqui você tem um histórico e você consegue acompanhar desde sempre aí tudo o que acontecer e atuar em cima disso. Tá? Então já mudou bastante, então hoje em dia já se consegue atender esse pequeno cliente desse tipo de tamanho. Né? Eu queria só complementar, você comentou de diversos sistemas que às vezes você tem ali, que você não sabe por onde começar, né? A gente depara bastante com isso também no dia a dia. Eu acho que o mais importante é mapear qual que é o processo principal, o inicial. Porque, às vezes, a gente não consegue resolver todas as dores e não vai conseguir resolver todas as dores de início, né? Mas a gente sabe que, se a gente montar um paretinho ali, a gente sabe que a gente tem alguma dor que ela aperta mais e que machuca mais no nosso dia a dia, né? Então, como estratégia, eu recomendo sempre olhar, poxa, de 100% aqui, qual que é o meu 80-20, né? O que está me apertando mais o calo e é por onde a gente começaria. E aí depois vai implementando as caixinhas e acertando o restante dos 20% ali, né? Eu acho que mais nesse sentido, de começar pelo que dói mais dentro de casa e depois caminhar. Seja na implantação que a gente acabou de comentar, né, do WhatsApp conversacional, e seja nas implantações diárias ali, né? Às vezes você tem uma plataforma e-commerce e precisa integrar ela com o RP ou algo nesse sentido, porque você tem uma pessoa trabalhando manualmente ali, mandando pedido de A para B, gerando nota fiscal aqui na mão, na unha, enfim. Então, eu acho que são pontos que você já pode tratar de início, mapeando prioridades. Acho que nosso tempo foi aqui. Posso responder? Cara, assim, você contando essa história, né, do pequeno, e que tem um monte de informação e se perde, é um crime isso. Cara, quando eu vejo um projeto assim, pelo amor de Deus, porque quanto menor você é, mais aquele cliente é importante para você. Se a gente está falando de uma empresa gigante que tem centenas de leads, a importância é fracionada daquilo. Quando eu vejo um projeto menor, pelo amor de Deus, não perde, a gente precisa trabalhar esse lead, a gente precisa trabalhar esse comprador, a gente precisa trabalhar ele de novo, é muito mais barato, é muito mais efetivo e tal. Então, volta para o início do conceito. Então, se for para começar a estratégia pequena, tem um monte de ferramenta na minha frente, começa com CRM, cara. Então, assim, se você for numa empresa menor ou numa gigantesca, toda a estratégia de jornada ela vai parar num lugar, no CRM. Pode ser o Salesforce gigantesco, pode ser um Agendor menorzinho, pode ser qualquer coisa. Então, assim, na dúvida, começa por onde é a essência daquilo. Se eu tenho uma estratégia centrada no cliente, se esse cliente é importante para mim, é muito mais importante quando eu tenho um comércio menor, comece estruturando o CRM. Então, tem chat aqui, estou com WhatsApp ali, comece a colocar aquilo num lugar. Comece a categorizar, entender, fazer boas perguntas para ele e retroalimentar o perfil dele. Então, naturalmente, se isso é um CRM básico, se é uma planilha de Excel bem feita, você vai conseguir entender melhor seu cliente, vender para ele de novo e vai conseguir construir outras estratégias. Então, no pequeno que perde cliente, que dá alergia, dá desespero, começa num bom CRM, porque depois, naturalmente, tudo que você for construindo vem para esse centro aqui. Tá? Isso costuma funcionar bem também em empresa menor. Ufa, quanta coisa, hein, gente?
Eu quero agradecer vocês aí Obrigado. por compartilhar conhecimento, trazer tudo isso de informação. Obrigada, Ronald, Bruno, Rafael. E a gente vai aproveitar para o Rafael também levar um presentinho da Pão e Boa, Cocô obrigado, pra pessoal. vocês. Uma salva de palmas.